Olá, me chamo Kleber Pereira de Almeida e estou aqui encarando um tutorial para desenvolver jogos. Sim, eu já desenvolvo, aplicações web, mas quero encarar aí a bronca de desenvolver jogos. É um hobbyzinho aí. E se você, assim como eu, também está querendo encarar isso, eu já fiz vídeos anteriores onde eu crio aqui essas sprites, tá? O que são as sprites? A arte de cada item que será composto o nosso cenário do jogo, tá certo? O que será visto nesse vídeo? Eu vou determinar a largura e a altura do cenário, bem como o fundo dele, né? Uma arte de fundo, tá certo? Para vocês aí já tem uma cena, um ambiente, tá? Eu acabei deletando a minha, então eu vou botão direito em cenas, criar. E aí eu pego aqui ambiente. Então pronto, está criada a minha cena novamente. A room, né? A sala 1. Então se eu pressionar a tecla F5, que é para renderizar o jogo, está exatamente assim, tá certo? Então precisamos mudar. Primeira coisa que eu vou mudar é o fundo desse ambiente aqui. Então para isso eu vou clicar aqui em background. Eu vou mudar inclusive esse nome de plano de fundo, né? E vou colocar em português aqui, plano _ de fundo. Tá? Então, background, plano de fundo. Perceba que aqui ele está sem sprite. Eu vou clicar aqui, vou na pasta sprite, cenário. E aqui eu tenho o SPR chão, ó, que é uma sprite que foi criada para determinar o fundo. Só que ela não está se repetindo. Ela está em um quadrante apenas. Então eu vou marcar a opção Tile horizontal e Tile vertical. Então perceba que preencheu por completo o nosso ambiente, o nosso cenário. Está feito. Eu vou mudar aqui a nomenclatura também, apesar que isso não tem importância, tá? Para esse fim, não tem importância, mas eu vou colocar tudo em português para ficar mais entendível. Eu gosto de pôr as nomenclaturas em português para não confundir com as palavras-chave da própria linguagem, as palavras reservadas da linguagem que já são em inglês. Então eu prefiro renomear e colocar tudo em português. Isso é questão de preferência, cada dev com suas manias, tá bom, gente? Agora vamos lá, eu preciso determinar a largura. Como que eu vou determinar a largura? De acordo com a minha sprite de plano de fundo do painel, porque ela eu já fiz na largura certa, tá? Então para isso, essa instância que está aqui, eu vou renomear ela para inst plano de fundo não, porque eu já tenho, né? Um background plano de fundo. Essa é uma instância, apesar que é uma inst, né? Mas eu vou colocar assim, ó, inst fundo _ do painel. Então aqui é a instância do fundo do painel, certo? Vou aqui em objetos, botão direito do mouse, e eu vou criar um grupo. Esse primeiro grupo eu vou chamar ele de painel. E nesse grupo painel, vou clicar com o botão direito e vou criar um objeto, onde eu darei o nome de obj fundo painel. Vai ser o objeto fundo de painel. E nele ele está sem sprite. Vou adicionar uma sprite. Tá em cenário. SPR fundo painel. Tá certo? Então, dito isso, tô na instância do fundo do painel. Deixa eu até bloquear aqui o background, ó, porque se eu tiver na instância na camada do plano de fundo, quando eu arrastar aqui, ó, perceba que tem um xizinho vermelho. Entenderam? Agora, quando eu tiver na instância do fundo do painel, perceba que agora tem um checkzinho, né, um Vzinho verde. E é isso. Vou colocar bem aqui, ó, no canto superior esquerdo, no meu ponto marco 0. E aqui ele já está no tamanho adequado. Mas Kleber, como que você chegou nesse tamanho aqui, ó? Ou seja, vem aqui no cenário, no SPR fundo,
Ele tem a largura de 510 e a altura de 80. Como que eu cheguei nesse tamanho? Gente, eu abri o jogo oficial, fui lá, recortei, né? Tirei um print, recortei, joguei no programa e determinei esse tamanho. Verifiquei qual era a medida e a medida era essa, tá? Foi dessa forma que eu cheguei nesse valor. Bom, para quem quiser saber, é isso aí. Voltamos lá então. Então nós já vimos que é de 510 a largura. O que eu vou fazer? Aqui em cenário, na fase 1, eu vou trocar. Está 1366, coloco 510. E aqui em altura eu coloco 80? Claro que não, porque 80 é só a altura do painel. Eu tenho todo um jogo para acontecer aqui para baixo, né? Então como que eu vou determinar isso? Eu preciso pôr outros objetos aqui para dimensionar a altura do meu cenário, tá certo? Pressionar um F5 antes para vocês verem como é que tá ficando. Ó, está ficando assim. Essa é a área de visão do game, tá? Essa área aqui, ó, é a área de visão do jogo. Continuando então, agora eu vou criar aqui dentro de objetos, eu vou criar um grupo chamado blocos. Esse será um grupo só dos blocos, tá certo? E aí botão direito do mouse no grupo blocos, no grupo blocos, e vou criar um objeto. Darei o nome de obj underscore. Esse será um bloco underscore inquebrável. É redundante? É redundante. Eu poderia pôr só obj inquebrável. Mas esse grupo aqui ele não interfere na programação. É só uma maneira de organizar melhor. Então, por isso que está sendo redundante, tá certo? E ele está sem sprite. Eu vou criar adicionar, né? Criar não, a sprite já existe. Eu só vou vincular a sprite a ele. Tá aqui em cenário. Bloco inquebrável. É esse carinha aqui, ó. E para eu voltar lá para fase, eu posso clicar aqui na aba fase, ó, que já está aberta. Ou eu posso clicar aqui no cenário fase e ele redireciona para lá, tá? Aí cada um determina como quer fazer. Vou criar também aqui um outro bloco chamado... um outro objeto, perdão, na pasta bloco, chamado obj bloco. E eu errei aqui, tá, gente? Eu errei aqui, ó. Esse aqui não é um inquebrável, esse é o delimitador. Perdão, falha nossa. Acontece, né? Ainda bem que, por mais que eu esteja gravando, delimitador, eu prefiro que vocês vejam os erros para fazer o acerto. Então o nome desse bloco é delimitador. Esse que eu vou fazer agora sim é o obj bloco inquebrável. Esse é um inquebrável. E aí eu vou aqui na sprite, cenário. Ó, eu cliquei nele, ó, bloco delimitador. Esse aqui é o bloco inquebrável. Eu confundi aqui, fiz confusão. Então o que eu preciso? Primeiro que eu estou na instância fundo do painel. Se eu arrastar o bloco inquebrável, não vai dar erro, porque é uma instância. Mas ele não está na instância correta. Então eu já vou até proteger ela aqui, ó, para não correr o risco de eu arrastar. E ó, entendeu? Aí ele já fica com x, para não correr o risco de eu arrastar numa instância incorreta. Vamos criar uma nova instância aqui, ó, esses dois círculos. Eu clico. Darei o nome dessa instância aqui de inst bloco underscore não saiu saiu inquebrável, sem acento, tá? Sem acento. Sem acento e nem caractere especial. Mas Kleber já desenvolve lá na linguagem que eu desenvolvo, XY, ela aceita caracteres especiais. Gente, eu não vou entrar nessa seara, nessas particularidades. Eu sei, eu desenvolvo em PHP, eu sei que aceita alguns caracteres especiais, isso depende da linguagem. Para todos os fins, ela aceitando ou não, eu vou criar uma convenção aqui. Será sem acento, sem caracteres especiais. Show de bola? Outra questão que é importante salientar da nomenclatura, perceba que eu coloquei OBJ para os objetos e SPR para as sprites. É obrigatório? Não, mas eu estou seguindo a documentação da IDE.
né, do ambiente de desenvolvimento, dessa linguagem, a GML, que é a Game Maker Language, tá? A GML é a linguagem que esse programa utiliza, que é bem similar ao PHP, por sinal. Por que eu estou utilizando isso para diferenciar? Porque esse programa é o seguinte, se uma SPR eu der o nome dela de bloco delimitador, quando eu for criar um objeto, se eu der o nome de bloco delimitador, haverá um conflito, haverá duplicidade na nomenclatura e gerará um erro aqui, o programa. Então eu preciso diferenciar um do outro. Para isso eu utilizo o SPR. Existem desenvolvedores que usam só a letra S, né? Ou só a letra O para objeto. Eu prefiro colocar pelo menos umas 3, 4 letrinhas, né? Que nem aqui, ó, inst para instâncias, SPR para sprites. Por quê? Porque ó, eu tenho sons, shaders, sequências e scripts. Se colocar só a letra S é o que? É um script? É uma sequência? É um shader? É um som? Mas isso é coisa da minha cabeça. Você pode adotar metodologias próprias aí, tá bom? Então, para sprites SPR, para objetos OBJ. E depois eu coloco o nome que eu quiser, que daí pode ser o mesmo nome. Olha só, ó, bloco delimitador, só que um é sprite e o outro é objeto. Beleza? Partiu essa parte chata da coisa, vamos continuar aqui. Onde que eu parei? Ah, tá. Criei aqui os objetos, né? O bloco delimitador inquebrável. Então, já estou aqui na instância do bloco inquebrável, vou puxar o bloco inquebrável para cá. Onde que ele ficará nesse cenário? Ele ficará o seguinte, ó. Aqui, nesse primeiro espaço, eu tenho que deixar essa área livre para movimentação do player ou do inimigo do player, ou para que seja preenchido com um bloco quebrável. Então, eu vou pular um bloco desse. Um bloco desse é constituído de 32 por 32 pixels, tá? 32 na horizontal e 32 na vertical. Então, pulei um bloco desse. Assim como aqui na lateral, eu tenho que pular um bloco. Só que vocês percebam que aqui tem meio bloco. Aqui não passa um player, nenhum inimigo, porque é 32 por 32. Então, eu vou pular mais uma. Então, aqui é um espaço e meio. Não tem problema, tá? Deixa assim. Depois nós vamos até mexer mais vezes nisso. Mas enfim, eu pulei um bloco aqui da parte superior. O que eu preciso fazer? Eu preciso preencher aqui na vertical mais 4 blocos. Eu tenho que ter um total de 5 blocos para dar a altura certa. Então eu seguro a tecla Alt, ó, pulo um bloco, que é de passagem, e o próximo eu clico. Tô com a tecla Alt segurada, tá, gente? Ó, se eu soltar, ó, só segurar a tecla Alt, ele vai preencher com o último objeto que você colocou. Então eu pulo um, preencho. Então 4, 5. Então tá certo, eu precisava de 5 blocos. Agora eu vou pegar o bloco delimitador, só que perceba que eu estou no bloco inquebrável. Então eu vou trancar aqui, criarei uma nova instância, chamarei-a de inst bloco delimitador. E aí bora arrastar aqui o bloco delimitador para ela. Aqui, ó, eu pulo um novamente, deixa eu dar um zoom. Então eu pulo um novamente, que é passagem, e aqui é o bloco delimitador. Eu só vou fazer uma rotação nele aqui, ó, rotação para 270, já deixar certinho, tá? Só que o que acontece? Ele não vai aparecer inteiro, ele vai aparecer só metade, ó, é só daqui para cima que vai aparecer. Então aqui na metade dele, ó, é 400, deixa eu puxar para cá para ficar visível, ó, 448. Então aqui é o limite da tela do nosso jogo, 448. Então eu clico aqui em a fase e venho aqui na altura onde está 768, mudo para 448, 448. Tá? Aqui está determinado a altura do nosso cenário. Mas Kleber, e o que vai acontecer com essa parte inferior aqui desse bloco? Eu vou pressionar F5 para renderizar. Ele não vai aparecer, tá, gente? Porque só aparece o que está na tela de visibilidade, na área de visibilidade, que é essa aqui, 510 por 448, tá? Então, já determinamos aqui a largura, a altura, já determinamos o nosso plano de fundo. E Kleber, o tamanho do jogo tá pequenininho, a tela tá pequenininha, não tem problema. Isso aqui nós vamos alterar depois, são os valores da câmera, tá? Por enquanto é isso aí, tá certo? Vou mover novamente para lá
E está feito aqui, pelo menos, esta primeira etapa. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos, o próximo vídeo, vou preencher todo o painel, o painel ali em cima, né, de informações, e todo o cenário com os blocos inquebráveis e os delimitadores, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e agora eu fico por aqui. Fui!